Olá, meu nome é Ana Carolina Silva Link e eu vou falar sobre o software de subtração de imagem de satélite do espectro infravermelho para a formação de mosaicos temáticos. Bom, a agenda é composta por introdução, materiais e métodos, fundamentação teórica, o software de subtração de imagem, vamos falar mais a fundo sobre ele, a conclusão e sugestões e as referências compostas em todo o artigo. Com o avanço da tecnologia, a necessidade de equipamentos capazes de coletar energia proveniente do objeto, sensores, e convertê-la em sinal passível a ser registrado e apresentá-la em forma adequada que possibilite entender as informações foi de uma alta necessidade. A partir de estudos, equipamentos de sensoriamento remoto a bordo de satélites, eles mostravam em detalhes, no caso, todo o levantamento de dados de áreas degradadas, rios e queimadas, facilitando o estudo de soluções de degradação ambiental para essas áreas a partir dessas imagens. Bom, nas imagens de satélite, o realce em determinadas áreas para auxiliar na visibilidade, sendo queimadas, rios ou áreas degradadas, o espectro infravermelho, que não é possível ser visto a olho nu, ele é transformado para um espectro visível a olho nu. Isso se dá por meio da computação gráfica e uma combinação de determinadas bandas, também utilizada em imagens em formato .tif. Neste contexto, o artigo tem o objetivo de desenvolver um software que efetua essa subtração de imagem de satélite do espectro infravermelho para formar esses mosaicos temáticos, ou seja, ele vai fazer a subtração de uma determinada imagem em um ano, pegar uma outra imagem de anos para frente e te dar o resultado, fazendo com que você analise melhor e as tomadas de decisões seja por meio de fotos, de imagens, de subtração entre uma imagem mais atual de uma imagem mais antiga. Bom, o artigo é composto por introdução e mais 4 sessões, onde na sessão 2 é descrito materiais e métodos. Na seção 3, dividida em 6 subseções, é exposto alguns assuntos pertinentes ao trabalho, sendo ele mosaicos temáticos, sensoriamento remoto, geoprocessamento, computação gráfica, a imagem .tif, o formato imagem .tif e a linguagem Java. Na seção 4 foi exposta toda a interface e funções do software após o seu desenvolvimento. E, por fim, a seção 5, onde possui conclusões, sugestões, considerações finais do trabalho. Bom, a seção materiais e métodos, ela contém toda a parte de tipo de pesquisa, as etapas que foi feito no decorrer do desenvolvimento. Foi feita uma pesquisa bibliográfica, onde ela foi utilizado o levantamento de informações através dos portais Google Escolar, Periódico CAPES, Cielo, com as palavras-chave subtração de imagens, satélite, geoprocessamento, Java, algoritmo e suas equivalentes em inglês. Bom, a metodologia utilizada para a seleção de artigo foi escolher artigos que continham assuntos e palavras-chave relacionados ao tema. Dentre muitos, foi visto alguns artigos na área de saúde, outros na área de biodiversidade. Bom, nas etapas de desenvolvimento, a revisão bibliográfica foi a coleta de dados, onde foi a procura exaustiva para no caso, verificar a melhor metodologia que irá influenciar no resultado dentro dos parâmetros científicos, segundo Carvalho. Foram estudados os assuntos geoprocessamento, mosaicos que dentre eles tem mosaicos temáticos, sensoriamento remoto e a área de computação também,
que foi a linguagem Java, e imagem.tif. Foi selecionados artigos de 1999 a 2017 que melhor se encaixava dentro do tema. Na etapa 2, a identificação de bibliotecas e classes para utilização foi a etapa onde foi verificado qual que é a melhor linguagem de programação para o desenvolvimento. No caso, foi o Java, por ter a biblioteca Jai, que contém classes para subtração de imagem, adição de imagem, operações matemáticas com imagens. A elaboração do software, com base numa interface gráfica, foi a etapa onde botou-se em prática tudo que foi visto anteriormente na etapa 1 e 2. Então, toda a revisão bibliográfica e a identificação das classes foi colocada nessa etapa, foi desenvolvida, foi utilizada o programa, o software NetBeans, ou poderia ter sido utilizado também o Eclipse, mas optou-se pelo NetBeans. Na etapa 4, que é a parte de análise de resultados, foi a etapa onde se viu todas as 3 etapas anteriores ser construída, então ser demonstrada. Então, quer dizer, viu-se toda a execução do desenvolvimento. Então, é a etapa mais gratificante dentre todas. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre a fundamentação teórica, que é a parte onde está na etapa 1, contendo a pesquisa bibliográfica. Vou falar um pouco sobre geoprocessamento, mosaicos temáticos, sensoriamento remoto, computação gráfica, imagens.tif e linguagem Java e suas bibliotecas. O geoprocessamento ele é considerado uma disciplina que utiliza as áreas de matemática em conjunto com a computação, para que ocorra um tratamento de imagens geográficas, sendo considerado uma área multidisciplinar por conter essa e inúmeras outras áreas. Ele capta informações de um dado espaço e transforma em um mapa bem sintetizado. Para entender melhor a área de geoprocessamento, deve relacionar 3 palavras, segundo Fonseca. São as geotécnicas, que é o conjunto de conhecimento reunido em imagens, a geomática, que é o uso de informações coletadas, e o sistema de informação geográfica, o SIG, representa as ferramentas computacionais usadas no geoprocessamento. Bom, o geoprocessamento ele é fundamental para monitorar as áreas que necessitem de uma proteção ambiental, acompanhando a poluição contida no ar e na água, a erosão de solo, e auxiliar no gerenciamento dos serviços públicos de limpeza e disposição irregular de resíduos. Então, quer dizer, toda essa área de desmatamento, degradação, o rio mudando de curso, dá para ser visualizado dentro do geoprocessamento. Dentro da área do geoprocessamento existe a parte de mosaicos temáticos, que nada mais é como o agrupamento de várias imagens. Então, um mosaico são várias imagens reunidas e onde tem uma característica semelhante à escala das mesmas. Como o resultado final é a união no caso, é uma foto da união de imagens de uma região que foi cortada e organizada utilizando a técnica e a arte. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os mosaicos temáticos eles podem ser classificados como controlado, não controlado e semi-controlado. O mosaico controlado ele é um mosaico de alta precisão, onde é obtida a partir de processos específicos de correções, tendo como outra imagem resultante. Já o mosaico não controlado satisfaz plenamente alguns trabalhos, é a montagem rápida, então não tem preparo nenhum, ele é simples, ele é só feito alguns ajustes e pronto, ele não possui nenhuma precisão. Por fim, os mosaicos semi-controlados recombinam o controlado e o não controlado.
Na área de sensoriamento remoto, segundo para Figueiredo, a evolução do sensoriamento remoto ele é fruto de um esforço multidisciplinar que envolveu e envolve avanços na física e na físico-química. Nos dias atuais, o sensoriamento remoto é quase que totalmente alimentado por imagens obtidas por tecnologias dos satélites orbitais. É uma ferramenta tecnológica que permite a obtenção de imagens ou dados da Terra. O processo se dá por meio de recepção e documentação da energia que foi adquirida ou emitida pela superfície. Tal energia é proveniente da radiação eletromagnética que propaga da velocidade da luz e com movimentos tão rápidos quanto a velocidade da luz. No Brasil, o Programa Espacial Brasileiro ele possui operações desde 1960 em sensoriamento remoto. Dentre os satélites artificiais disponíveis para o Brasil é o Landsat, que ele é administrado pela NASA e foi lançado em 1972 e já está na sua 7ª versão, que foi lançada em 1999. Bom, para difusão do assunto sobre sensoriamento remoto, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele disponibiliza vários cursos presenciais, programas de pós-graduação sobre sensoriamento remoto e esse tipo de ferramenta do sensoriamento remoto pode ser um recurso bem valioso por ser de valor muito baixo. Porém, ela tem uma alta precisão e uma alta resolução para que tenha-se um melhor detalhamento com maior realidade. Bom, a área de computação gráfica, dentre todos os assuntos, na verdade, a matemática e a arte num só conjunto. Ela pode proporcionar um alto índice de abstração, auxiliando na formação de imagens com alto teor de complexibilidade em um curto espaço de tempo. Sendo considerado uma arte em conjunto com a matemática, facilita as operações que dificilmente podem ser feitas à mão ou feitas por uma pessoa, como a representação de sombras e reflexo. Dentro da computação gráfica, ela tem três sub-áreas, três grandes sub-áreas, que é a síntese de imagem, que consiste no processo de unir elementos gráficos e visuais que possibilite a criação da imagem, o processo de processamento de imagem, que é para melhorar ou realçar detalhes da imagem, e análise de imagem, que inclui e avalia as imagens digitais para obter resultados desejados. Dentre essas imagens, o formato que é mais utilizado é as imagens .tifs. Por que a imagem .tif é a mais utilizada? Por ela não haver compressão. Não havendo compressão, ela não tem essa distorção de dados. Nos demais formatos, o JPG, JPEG, todos eles há uma compressão. O JPG tem uma compressão de 80% mais ou menos. Isso pode distorcer os resultados da subtração. O formato .tif ele foi desenvolvido pela Aldus em conjunto com a Microsoft em 1986, com uma tentativa de criar um padrão para imagens geradas por equipamentos digitais. Sua estrutura é bem definida, por uma sequência de 8 bits, enumerada de 0 a n, onde é dividido em header, que é o cabeçalho, e um ou mais diretórios de arquivos de imagem, que contém dados da imagem, parâmetros e atributos referentes ao formato. O header ele tem 3 entradas, tendo o tamanho de 2 e 4, ou seja, 8 bits. A primeira entrada é um código que contém a ordem do byte.
que possui como função definir qual que é o tipo de plataforma que foi gerado o arquivo. Já o segundo é o número de caracteres de arquivos do formato TIFF. O terceiro é composto pelo offset para ler o IFD, onde é um diretório que possui vários ponteiros que indicam o início do arquivo, o tipo e comprimento de dados. Segundo Casanova, Neto e de Oliveira, o formato TIFF ele é o mais qualificado em comparação com os demais, pois não há perda de qualidade, por não ser um formato que possui compressão, como eu comentei anteriormente. Ao comparar o JPG, que possui em torno de 50% de grau de compressão, o formato TIFF foi a melhor opção por não haver distorção de resultados, já que o formato não tem compressão e assim não tem perda e nem distorção dos pixels. Agora eu vou falar um pouco sobre a linguagem Java e suas bibliotecas. Bom, a linguagem Java ela é utilizada em processamento de imagem por possuir várias funções que facilitam o desenvolvimento de aplicações. Por exemplo, a biblioteca Jai, já comentada antes, possui algumas classes, como por exemplo planar imagem, o método subtract, que auxiliou no desenvolvimento do aplicativo do software proposto. A biblioteca Jai ela é um pacote de interface de programação de aplicativos, um API, que simplifica o desenvolvimento do software que utiliza operações com imagem. Para a utilização da biblioteca Jai, ela tem que ser baixada, tem que baixar e instalar o pacote no site da Oracle, que é o JDK e o JRE, onde vai se instalar o JDK e junto com o JRE para se efetuar todo o desenvolvimento com essas duas bibliotecas. No método subtract, é subtraído pixel a pixel das duas imagens com o objetivo de compor uma imagem resultante. Em casos que as duas imagens possuem pixels de valores diferentes de 0 e 255. 0, no caso, é a imagem branca e 255 é preta. Para normalizar os valores do pixel, subtrai cada pixel do valor Vmin, que é o menor, e multiplica o resultado por 255 dividido por Vmax menos Vmin, onde o Vmin e o Vmax são, respectivamente, os menores e os maiores valores da imagem original. Os valores extremos das imagens podem ser obtidos com os operadores estatísticos da biblioteca API Jai. Bom, na presença de algum ruído para a subtração dessa imagem, subtrair as duas imagens pode ser a chave para identificar pequenas diferenças que a olho nu não se percebe, não influenciando o controle de qualidade, claro. Com isso, a próxima parte eu vou estar mostrando o software de subtração de imagem, todos os passos para o seu desenvolvimento e também ele em funcionamento. Bom, dentre todas as etapas já dita anterior, tem a etapa de desenvolvimento, que contém o mapeamento dos requisitos, o desenvolvimento e, no caso, os resultados. Na etapa de mapeamento, foi feito primeiramente um diagrama de caso de uso, utilizando a diagramação UML, que verificou qual foram os requisitos para desenvolvimento do software, o que o software necessitava, qual foi a melhor solução para que o cliente, no caso o usuário, tivesse uma melhor recepção da interface do software. Dentre as funcionalidades do software foi incluído a solicitação de uma nova subtração, como pode ser visto no diagrama de caso de uso, onde quando o cliente clicasse numa solicita nova subtração, ele ia iniciar todo o processo de inclusão da imagem. Após a inclusão da imagem, aí ele vai solicitar a subtração dessas imagens já inclusas. Após
inclusão das imagens, ele pode salvar o resultado assim, verificando e possibilitando uma análise mais detalhada. Na etapa 2 do desenvolvimento, foi-se utilizado a plataforma NetBeans para desenvolvimento, onde o primeiro passo foi desenvolver toda a interface do software. Então, o primeiro passo foi inserir as imagens, ter uma interação bem fácil com o usuário, para que ele não precisasse ter um estudo. Uma pessoa leiga, ela consegue mexer no software sem precisar de muito. Então, são apenas solicitações que o sistema faz. Ao executar, ele inicia toda a solicitação. Esse trecho do código é onde ele pergunta, no caso ali, se ele vai fazer uma subtração, ele pergunta se ele quer fazer uma subtração, se o clique do botão foi a subtração. Se foi uma subtração, ele vai pegar a imagem inserida primeiramente, pegar a segunda imagem inserida, vai criar um JAI, no caso o retorno vai ser um JAI, onde vai fazer uma subtração da imagem e vai setar os dois botões, tanto de salvar a imagem quanto de efetuar uma nova solicitação de imagem. Então, quer dizer, uma nova subtração de imagem. Na etapa final, que é a de resultados, é onde foi iniciado todos os testes. Essa etapa é a mais valiosa, porque é onde viu-se que todo o desenvolvimento do trabalho concluiu-se aqui. Então, pode observar que tem a tela solicitando a escolha da primeira imagem para subtrair. No caso, a segunda também é o mesmo layout de tela. Você colocou a primeira, ele vai identificar. Você coloca a segunda, mais para frente eu vou mostrar melhor. Aqui já são as duas imagens dentro do software. Ao clique, pode verificar que está habilitado o botão de subtração de imagem. Ao clicar no botão de subtração de imagem, no caso, ele gera a imagem. Você pode salvar o resultado ou efetuar uma nova subtração, escolhendo outras imagens, ou uma subtração de imagem novamente. E esse é a parte de salvar os resultados. Bom, pode observar que inicia-se a execução do software no NetBeans, solicitou a primeira imagem, vai escolher a primeira imagem, anexou a primeira imagem e solicita a segunda imagem. Ele mostra as duas imagens do software. Você pode estar, como eu expliquei, escolhendo uma nova imagem, subtraindo ou salvando o resultado. No caso aí, se escolher, vai anexar novamente as duas imagens e no resultado vai ser uma terceira. Na subtração de imagem, pode observar que tem o resultado e você pode estar observando que na região da Amazônia possui uma diferença bem gritante. Então, pode ser por desmatamento, pode ser por alteração na biodiversidade. Então, essa é a imagem que poderá ser feita uma melhor análise. Salvar a imagem, o resultado. Pode observar que eu já salvei um resultado. Novamente, estou salvando. Você pode salvar inúmeras vezes. Salvou. E esse foi o software em execução. Bom, dentre todo o estudo, ele permitiu desenvolver o software que pudesse auxiliar nas análises de degradação ambiental, evidenciando que o método de subtração não é utilizado apenas na área ambiental, mas também na área de humanas. Um exemplo é
o acompanhamento de uma possível doença de Alzheimer, onde ele utiliza a subtração de uma imagem atual em uma imagem prévia ou anterior tirada, com a finalidade de analisar as taxas de atrofia e outras taxas também. Recomenda-se que não seja utilizada apenas a linguagem Java com a biblioteca JAI para operações de imagens de satélite, mas que em imagens também sejam utilizadas também tomografia, na área de odontologia, pois em qualquer outra área, porque a partir de uma imagem anterior, você tendo uma imagem atual, você consegue fazer essa subtração e tendo um resultado para que seja melhor analisado. Um exemplo é a arcada dentária e os dentes. Um possível tratamento nas veias do cérebro, um atrofiamento. Bom, no decorrer do projeto, foi descoberto que a biblioteca Java, no caso a linguagem Java, a biblioteca JAI, possui inúmeras funções na criação e no desenvolvimento de software, sendo elas de maior interatividade com o usuário. Dentre também, os diagramas do ML foi utilizados para facilitar e auxiliar o desenvolvimento, demonstrando a funcionalidade do software e olhando os requisitos necessários para auxiliar e ter um melhor entendimento, facilitando o desenvolvimento e abstrair as necessidades. Bom, foi desenvolvido o software de subtração de imagem a partir de conceitos e técnicas de processamento de imagem, porém sendo necessário também o entendimento sobre cartografia, sensoriamento remoto, a linguagem Java, a biblioteca JAI, facilitando e também auxiliando a composição da imagem resultante a partir da subtração de imagem, não desprezando o seu formato e dispondo a opção do usuário salvar o resultado. Portanto, as conclusões aqui obtidas são válidas para as imagens de pequeno porte utilizadas nesse trabalho, por não possuir uma máquina que possa executar o software com uma imagem muito grande, que necessita de um processamento maior, necessitando um considerável nível de processamento. Por fim, como sugestão e recomendações para trabalhos futuros, é adaptar o software para subtrair duas imagens, destacando as diferenças entre rios, matas, áreas de desmatamento, então utilizando cores para demonstrar todos esses itens. Os rios azuis, as matas verdes, área de desmatamento, uma seleção vermelha, entre outros. Com isso, facilitando que o usuário possa identificar as diferenças e ser capaz de produzir relatórios detalhados do desmatamento ou da erosão utilizando o software. Aqui são as referências utilizadas no artigo. E muito obrigado pela atenção.